Ezequiel 37, versículo 1 ao 6, nós lemos assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço agora o poder do alto para que eu possa trazer com poder a mensagem desta noite. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos todos sentar esta noite. Hoje eu vou falar sobre o tema o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. Esses ossos secos, se você ler o contexto ao redor do capítulo 37 em diante, ele representava o povo de Israel. Se você for lá para o versículo 11, que nós não lemos, mas logo abaixo, a seguir no versículo 11, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então aqui, como nós lemos no versículo 1, o profeta Ezequiel foi levado no Espírito, foi uma visão que ele teve, de um vale cheio de ossos secos. Não era literal, era uma visão, e depois Deus explica essa visão, e apesar de ser uma visão, era algo real para Ezequiel, ele estava lá no Espírito, era real para ele, como se fosse, mas não era um local geograficamente, fisicamente existente, que estava cheio de ossos secos, mas representa então o povo de Israel, e o povo de Israel estava sem esperança, como nós lemos agora há pouco, pereceu a nossa esperança, eles estavam sem perspectiva, eles não viam solução, não viam saída, e eles diziam, nós mesmos estamos cortados. Ele falou, estamos cortados, estamos exilados. É interessante saber que nessa ocasião aqui o povo estava no cativeiro, não estavam em Israel, eles haviam sido tirados da terra, levados para o cativeiro como uma forma de disciplina de Deus, pela rebeldia e desobediência. Eles foram levados, tirados da terra santa, e eles aqui estavam sem esperança, eles não viam perspectiva de jamais voltarem. Eles estavam, como dizem aqui, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. De onde? Da terra de Deus. Estamos cortados da terra santa, longe de Jerusalém, longe de onde nós gostaríamos de estar, de onde fomos tirados. Mas Deus, Ele estendeu o seu braço de poder e o seu braço de esperança. No versículo 12, um pouquinho abaixo, aliás, depois do versículo 11, você vai ver o versículo 12, e fala assim: E vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando ele fala aqui das vossas sepulturas, é em referência justamente aos ossos secos, o fato que eles estavam enterrados, cortados, longe da terra de Deus, e Deus falou, eu vou levar vocês de volta, eu vou trazer vocês de volta para a terra de Israel. Por que isso? Porque no cativeiro, na Babilônia, longe da terra de Deus, eles não podiam servir a Deus como deveriam, como poderiam, e talvez como gostariam. Não havia templo lá, não havia sacrifício, não havia os festivais, não havia nenhuma daquelas formas que Deus havia dito e estabelecido para que o seu povo o servisse, o adorasse de forma correta. Pastor, hoje não temos templo, a gente não faz sacrifício, não tem festivais. Não, ninguém aqui é judeu. Então aquele era o povo judeu, o povo de Deus, que guardava aquelas cerimônias, aqueles festivais, guardavam aqueles sábados. Eu falei sábados, se você ler o Velho Testamento, você vai ver que não existia só o sábado, o último dia da semana, existiam sábados, existiam 7 sábados, sábados cerimoniais, eram parte dos festivais. Então, tudo isso é para o judeu.
Não é para nós. Tá? Não é para os salvos, nascidos de novo, que compõem as igrejas locais. Mas enfim, então o povo estava longe da terra prometida, longe de Jerusalém, e estavam incapacitados de servir a Deus. Eles estavam com seus ossos secos, eles não viam esperança, não viam saída, não tinha perspectiva, e lá estavam eles, cortados de tudo que eles gostariam de estar fazendo. Muito bem. Muitas vezes o crente se encontra na mesma situação. Se encontram inúteis para com Deus, sem servi-lo. Crentes se encontram longe da vontade de Deus para suas vidas. Por que essa condição? Do mesmo jeito que os judeus se encontravam naquela condição, naquela secura de ossos, é o mesmo motivo que causa isso em nós hoje. Deus quer usar cada um de nós. Ah, pastor, mas aqui o que você sente, o que você acha, o que você pensa, não vem ao caso. Deus não salva ninguém para deixar aqui esquentando o banco de igreja. E às vezes nem isso, nem para esquentar o banco de igreja. Não foi para isso que Deus nos salvou, não foi para isso que Cristo morreu. Ele tem um plano, ele tem um trabalho, ele tem uma obra para eu e você fazer, ele tem um plano para a sua vida. O que levou o povo de Israel àquele cativeiro, ao exílio, aquele vale de ossos secos que representava o povo no exílio, o que levou Israel ao cativeiro foi, eu já falei isso agora há pouco, mas foi desobediência e rebelião. E onde há desobediência e rebelião, há secura de ossos. E o resultado foi a disciplina e o julgamento de Deus. Um crente espiritualmente saudável e com vigor espiritual, como ele deve sempre estar, e não com os ossos secos, como ele deve não estar, é um crente que serve a Cristo, mas não apenas serve a Cristo, mas tem alegria em fazê-lo. Não é para ele algo pesado, nem enfadonho, não é uma espécie de tortura servir a Deus. É um prazer, é uma alegria. Para o crente saudável, espiritualmente. Se você serve a Deus na marra, se você lê sua Bíblia na marra, se você vem para a igreja na marra, se você ora na marra, se você faz tudo que na marra, continue fazendo. É melhor fazer na marra do que não fazer. Mas muito melhor é fazer com alegria, é fazer com vontade, é fazer com gosto. O que nos atrapalha no nosso caminhar cristão é a nossa carne, nossa natureza carnal, que apesar de salvos e desfrutar de uma nova natureza, a natureza carnal permanece. Nós lemos isso em vários lugares do Novo Testamento, onde Paulo fala sobre essa luta, essa contenda que há entre a carne e o espírito. Mas além da carne tem o mundo que quer nos pesar e nos atrapalhar e nos tropeçar. Tem também o diabo. Mas na minha experiência como pastor e na prática, o diabo não precisa se ocupar muito, porque a nossa carne e o mundo já se encarregam muito bem de fazer essa tarefa. Muita gente fala, o diabo está me perseguindo. Gente, se você pensa isso, desculpe dizer, mas você não é tão importante assim para o diabo se preocupar com você. A minha carne e o mundo em que vivemos já fazem bom trabalho disso. Então nós temos que estar cientes disso, para que não sejamos enfraquecidos, desanimados, e ficar de ossos secos, sem vigor, sem força, sem esperança, porque é aí que nós vamos descer ao vale dos ossos secos. Nós vamos olhar, não vamos ver saída, não vamos ver perspectiva, como dizia o povo lá no versículo 11, pereceu nossa esperança. Tem gente que desistiu, tem gente que chutou o balde, meteu o pé na jaca, falou, eu desisto. Essa coisa de crente não dá para mim, essa coisa de viver para Deus não dá para mim. Por quê? Estão com os ossos secos, desesperançosos. Se renderam à carne, se renderam ao mundo, desistiram da batalha espiritual
estão assim, no vale dos ossos secos. Então eu quero hoje falar como não entrar no vale dos ossos secos e como fazer para sair dele. Então olhe comigo no Novo Testamento, em João, capítulo 15, esta noite. Estamos falando sobre o vale dos ossos secos. E primeiro vamos falar sobre como evitar ossos secos. João 15, versículo 6, Jesus falou assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. E o quê? Secará. O tema é ossos secos. Pois é, aqui Jesus está dizendo como é que a pessoa fica seca. E vamos lá de novo. Será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O caminho mais rápido para você secar e, consequentemente, descer ao vale dos ossos secos é você não estar em Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Então, não estar em Cristo é uma forma de você se secar, ficar seco. No versículo anterior, João 15, versículo 5, Jesus falou assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, mais uma vez, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, estar em Cristo é dar fruto. Mas não só dar fruto, é dar muito fruto. Isso é estar em Cristo. E quando nós não estamos em Cristo, a saber, quando nós não estamos dando muito fruto, nós corremos o risco de sermos cortados e secamos. Você sabia? Cada um de nós aqui, nós estamos recheados de ossos. Só que os nossos ossos não estão secos. O osso, ele é bem molhadinho. É lá que é produzido o sangue. Temos coisas dentro dos nossos ossos. Os ossos não servem apenas como uma estrutura, mas também eles produzem coisas úteis para nós. Mas eles não estão secos. Eles estão ativos, úteis e produtivos. Por quê? Porque eles estão justamente ativos e produtivos e úteis. Quando eles deixam de ser úteis, o corpo morre e os ossos secam. Jesus falou: quem estiver em mim dará fruto, quem não estiver em mim secará. Quando ele fala aqui sobre não dar fruto e ficar seco, ficar na secura, é não estar produtivo, não está produzindo, não está na palavra. Quando você está vivendo a palavra de Deus, você está automaticamente sendo produtivo e gerando fruto na vida dele. E Deus quer que a gente dê muito fruto. O versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós damos muito frutos, nós glorificamos o Pai. Quando nós não damos frutos, nós não glorificamos o Pai, e nós acabamos secando. Quando nós não damos frutos, é o resultado de secura. É interessante porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, fala assim: não extinguais o Espírito. Esse extinguar quer dizer abafar, apagar. E quando nós abafamos e apagamos, Paulo também se refere a isso como entristecer o Espírito Santo. Então nós vamos ficar secos. Então é um ciclo vicioso. O crente que não dá fruto, ele seca. E quando ele seca, ele desce ao vale dos ossos secos e lá ele fica inútil e sem esperança de poder sair. É o sentimento que nós lemos no versículo 11. Só para esclarecer aqui, quem não dá fruto, diz aqui que lançam no fogo e ardem. Isso não é uma referência ao inferno ou perdição espiritual.
é apenas referência à inutilidade. Você tem uma planta, uma árvore, você poda aquela árvore, você corta alguns galhos, aqui e ali, você lança fora, aquilo seca, aí você faz o quê com aquilo? Você queima. É isso que está falando. Não está falando que quem não tem muito fruto não vai para o céu. Não é isso que está falando. O contexto não é salvação, o contexto é produção. Tá? Então não vamos confundir, vamos nos manter no contexto. Então, se a gente produz, se a gente dá muito fruto, se nós glorificamos a Deus, o resultado é que nossos ossos não vão secar. Porque Jesus falou que Ele é a vide, nós somos as varas, a vara que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Mas a que não dá fruto, Ele corta e ela acaba secando. E aí que vem os ossos secos. Então, para evitar ossos secos, para evitar descer ao vale dos ossos secos, produza. Seja frutífero. Viva na palavra, não só lendo, mas vivendo, obedecendo, seguindo a palavra de Deus. Isso é para a gente evitar a secura. Mas o que acontece, pastor, se eu já estou seco? Eu já me sinto inútil, já me sinto sem esperança. Eu tento, até tenho vontade de servir, mas eu não sinto que eu tenho vigor, capacidade. Eu não sinto que eu estou pronto. Bom, no versículo 4 do texto que nós lemos lá em Ezequiel 37, diz assim: então me disse, isso o profeta vai dizer o que Deus falou para ele, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como é que a gente cura ossos secos? Ouvir a palavra do Senhor. Pastor, eu me sinto meus ossos secos, o que eu faço? Ouça a palavra do Senhor. Esse ouvir aqui não é ouvir no sentido sonoro, é você ouvir, prestar atenção e colocar no coração. É você receber, aceitar, colocar em prática. Não é você ouvir um ruído, um barulho, não é apenas uma questão de acústica, mas uma questão de receber no seu coração. Pastor, como é que eu faço para curar os ossos secos? Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus falou para o profeta, profetiza sobre os ossos e diga, ossos, ouvir, ouçam. O quê? Ouçam a palavra do Senhor. A melhor cura, aliás, a única cura para ossos secos é a gente ouvir o que Deus tem a dizer. A pregação, ou o profetizar, é aquilo que vai dar vida aos nossos ossos. Foi aquilo que deu vida àquele vale de ossos secos. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus, preste atenção, salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí você pergunta, pastor, salvar os crentes? O crente já não é salvo? Como é que você vai salvar de novo? A palavra salvar é uma palavra ampla, ela não quer dizer apenas salvação espiritual. Lá em Efésios 5, a Bíblia fala que o homem é o salvador da mulher. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, fala que Deus é o salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Então, todo mundo é salvo? Não, a palavra salvador quer dizer aquele que supre, que cuida, que fornece, que livra, que toma conta. Então, quando fala aqui que é pela loucura da pregação que Deus vai salvar os crentes, não é salvar de novo, não é isso. É salvar no sentido de preservar, é de salvar também de ossos secos, da secura. Deus ele vai tomar conta, Ele vai suprir, Ele vai fornecer, Ele vai cuidar, vai alimentar. Através de quê? Através de ouvir a pregação. Que ele fala aqui, a loucura da pregação. Por que loucura? Porque o mundo não entende isso. O mundo fala, como é que um homem fica lá em frente e está pregando, aquilo vai ajudar quem? Vocês estão perdendo seu tempo, vocês estão tudo doido, isso é loucura. Pois é, para o mundo é loucura.
Por isso que fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A sabedoria do mundo vê isso daqui e fala, perda de tempo, eu prefiro ir para o shopping, perda de tempo, eu prefiro ficar em casa assistindo televisão, perda de tempo, eu vou dormir, eu vou jogar bola, vou fazer qualquer coisa, mas é loucura, perder tempo, ouvir pregação, isso daí não dá resultado nenhum, isso daí não tem futuro, isso daí não serve para nada. Pois é, foi por essa loucura que Deus vai salvar quem crê, porque só vem aqui para ouvir a pregação quem crê. Quem não crê não está aqui. Quem não crê não está aqui porque não crê que isso é proveitoso e útil. Quem não crê na pregação vai fazer outra coisa. É por isso que muitas pessoas não vêm para a igreja. Fazer o que lá? É perda de tempo. Nossa, pastor, estou pensando igual ao mundo. Pois é, tem muito crente que pensa igual ao mundo. Para que ir para a igreja? Que é loucura, eu vou lá, sento lá, aí eu saio. Pois é, loucura, né? Pois é, o mundo pensa assim. Mas quem é crente não deve pensar assim, porque aprove a Deus por essa loucura da pregação, preservar, salvar, livrar, edificar os crentes, os que creem. Quem não crê é loucura, realmente é inútil, porque não tem fé. Então, Deus ele quer salvar, preservar, guardar os crentes do vale dos ossos, para que a gente não desça e sejamos um daqueles ossos secos. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, nós temos pregação, nós temos loucura, ocorre loucura, e o louco mor sou eu, não tenho vergonha de dizer isso. Mas se a pessoa não vem para ouvir, se a pessoa não presta atenção, se a pessoa fica distraída conversando, se a pessoa não aceita, fica criticando. Entenda? Eu não estou aqui, nunca estive aqui, nunca estarei aqui pregando opinião. O que eu acho. Vocês não precisam saber o que eu acho. Nós precisamos da palavra de Deus. E há 15 anos, 16 anos quase que eu digo, repito isso. Se alguém tem algum problema com a pregação, me chame, pastor, me explica aquilo direitinho, me mostre na palavra de Deus. E eu sento com você, eu mostro, eu explico para você. E se não estiver na palavra de Deus, ignore. Porque a minha palavra é igual à sua, não vai lá grande coisa. O que eu acho, o que você acha, são apenas opiniões, que nós temos direito a opiniões. Mas nós não temos direitos a sermos donos da verdade. Eu não estou aqui para pregar minha opinião, eu estou aqui para pregar a verdade. Por isso que a pregação tem que ser daqui, ó. E o desafio continua esse, se um dia pregar, ensinar, aconselhar algo que não está aqui, então eu retrato, eu retiro o que eu digo. Então venha para mim e fala, pastor, aquilo que você falou, eu não entendi, onde é que está? Você não estará me afrontando, me desafiando, de forma alguma. Eu terei muita alegria em sentar e mostrar para você porque eu falei o que eu falei. Por quê? Porque é por essa loucura da pregação da palavra de Deus que nós vamos ser libertos, salvos, guardados, preservados. E não porque eu acho. Tem muita igreja que prega o que o pastor acha, o que o pastor pensa. Com todo respeito, ninguém está interessado no que o pastor, eu ou qualquer outro pastor acha ou pensa. Mas sim o que Deus diz na sua santa palavra. Então a melhor maneira de a gente evitar descer ao vale dos ossos secos é a gente ouvir a palavra de Deus e recebê-la como tal. Olhe para Isaías 55, versículo 11, estamos falando sobre o vale dos ossos secos, estamos vendo como evitar ossos secos, como curar ossos secos, e para encerrar, não fiquem muito animados não, porque vai ser um longo encerramento de várias horas, a relação que há entre a palavra de Deus e ossos secos. Isaías 55, versículo 11 diz, assim será a minha palavra, isso que é Deus falando, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus sempre surte o resultado. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, ela pode
confortar ou ela pode condenar. A mesma palavra de Deus, ela pode salvar e ela pode condenar a perdição. Uma mesma mensagem, alguém ouve e sai daqui confortado. Outros saem daqui convictos, perturbados. Outros saem daqui com raiva do pastor, que mandou ele falar sobre o meu pecado. Isso é a mesma mensagem. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Tem gente, já aconteceu, as pessoas saem, pela mensagem elas saem, vão embora. Por quê? Alguma coisa incomodou. Outras pessoas chegam a um ponto na mensagem que eles fazem assim, ó, clique. O pastor só está falando assim, ó, uau, 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 desligaram. O pastor está em outra, estão pensando, estão em outra dimensão. Isso também é um efeito. Note que fala aqui, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ele pode mandar a palavra para condenar, confortar, desafiar, acusar. Ela sempre vai ter um resultado. Não quer dizer que é um bom resultado, mas vai ter um resultado. Ninguém nunca é o mesmo depois de ouvir a palavra de Deus. Ou a pessoa vai se curvar, aceitar e ser transformada, ou ela vai ficar mais recalcitrante, ela vai ficar mais endurecida, o coração vai ficar mais duro, ela vai ficar mais teimosa. Pois é, a mesma palavra. Nunca ela é em vão, nunca ela é vazia, nunca ela é sem efeito. Por isso tem muita gente que evita vir ao culto porque eles não querem, muita gente que evita ler a Bíblia porque eles não querem serem expostos à palavra de Deus, que eles percebem que aquilo as muda de alguma forma, talvez as condena de alguma forma, talvez exige algo de alguma forma, e eles não querem isso, não querem ser incomodados, não querem ficar convictos, desafiados, eles não querem. Então eles fogem da palavra de Deus, eles fecham a Bíblia, eles tapam o ouvido, eles evitam estar nos cultos. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre traz transformação. Sempre nos transforma de alguma forma. Mas aqui, a palavra de Deus, como Deus mesmo falou, sempre traz resultado. Em Jeremias 23, 29, diz assim, Deus falando mais uma vez. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. É isso que eu estou falando. A palavra de Deus é como um fogo. Um fogo, ele purifica. O fogo, ele limpa. Mas o fogo também queima. O fogo aquece e conforta no frio. Mas ele também pode causar dor. Ele pode destruir. No fogo você derrete metais e você produz ferramentas ou coisas belas. Aquele mesmo fogo que produz coisas belas pode destruir uma floresta, pode destruir uma casa. Deus falou, a minha palavra é como fogo. Ela pode aquecer e pode destruir. E fala também que é como um martelo que esmiuça pedra. É um martelo que pode vir e pode quebrar um coração duro. Mas muita gente não quer colocar o seu coração duro debaixo do martelo da palavra de Deus. É incômodo, é desconfortável, não é agradável. Eu não quero esse martelo perto de mim. Em outras palavras, eu não quero a palavra de Deus perto de mim. Porque essa palavra, ela esmiuça o meu coração. Essa palavra me queima, ela me fere, ela me desafia. Eles não querem. Eles querem fugir. Eles querem evitar o que Deus quer fazer com a sua palavra. Se seguirmos a palavra de Deus, será confirmado pelo fruto. Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muito fácil conhecer uma árvore na época que está dando fruto. Às vezes eu passo por uma árvore assim. É de que isso daí? Não sei.
Mas quando é época daquele fruto, você vai saber exatamente que árvore que é. Que vai estar cheio de abacate, vai estar cheio de romã, vai estar cheio de, enfim, de alguma coisa. Algumas árvores são fáceis. Um coqueiro, eu sou um especialista. Coqueiro, banana, eu sei na hora. Mas tem outros frutos, outras árvores que só pelo fruto mesmo você vai saber. Só pelo fruto. E quando nós seguimos, quando nós deixamos que o fogo e o martelo da palavra de Deus nos purifique, nos limpe, nos molde. Como é que você faz vidro, cristal? Como é que você faz ferramentas? Você tem que aquecer no fogo. E aquilo então é moldado e transformado. Deus quer fazer isso com os nossos corações. Para você quebrar, derreter o ferro, você tem que quebrar ele em pedaços, o minério. Para quê? Para derreter no fogo. Você não coloca esse pedaço, você quebra primeiro. Deus quer quebrar os nossos corações duros. Deus quer quebrar a nossa vontade própria. E esse processo é doloroso, gente. É doloroso. É um martelo, é fogo. Mas é necessário. E se nós evitarmos o fogo e o martelo da palavra de Deus, os nossos frutos vão demonstrar justamente isso. Nós vimos no contexto que esses ossos, eles se tornaram, como Deus falou, corpos. Nós não lemos, mas olha comigo no versículo 7 de Ezequiel 37, continuando a leitura. E então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Note como é rápido a eficácia da palavra de Deus, quando ouvimos. Então profetizei, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Ele estava falando, ossos, Deus falou que, enquanto ele estava falando, Deus falou que os ossos começaram a se mexer. Houve um rebuliço. E começaram a se juntar. Osso ao seu osso. Duas palavras. Tá? Esse osso daqui se juntou com esse osso daqui. Tá? Não foi esse osso daqui se juntou com esse osso daqui, não. Foi osso com osso, ou seja, cada osso no seu devido lugar. Os ossos começaram a se mexer. Então começaram a crescer nervos e carne e por final pele. Mas a Bíblia fala que não havia neles espírito. Qual o significado disso, pastor? Significa que nós não podemos nem devemos servir a Deus só na carne. Os ossos tinham nervo, carne e pele, mas não tinham o quê? Espírito. Estavam literalmente na carne. Deus diz que nada podemos fazer, voltando para João 15, sobre a videira. No versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito crente acaba virando osso seco, porque tenta servir a Deus sem o Espírito, sem Deus. Eles querem servir a Deus na carne, na força, na sabedoria da carne. É outra forma de você secar os ossos rapidinho. Você querer servir a Deus do seu jeito, do jeito da carne, sem Cristo. Jesus falou, você não pode fazer nada, você não pode dar fruto. E quem não dá fruto é cortado e ele seca. Então nós temos que servir a Deus sim, mas não na carne. Ezequiel 37, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Virou um exército quando o Espírito entrou neles. Já era um grande milagre. Um monte de ossos mortos desjuntados se juntarem, tem nervos, carne, pele, mas apesar de tudo isso, de nada serviam sem o Espírito. João 6, 63, o Espírito é o que vivifica.
Jesus falou. O que dá vida, o que dá vigor, o que dá poder é o Espírito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Como é que você recebe o Espírito de Deus? Através das palavras. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida. Sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, sem Cristo, nós nada podemos fazer. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós podemos ser ministros do Novo Testamento, nós podemos ser servos de Deus através do Espírito. Pastor, o que quer dizer a palavra, a letra mata? Eu já dei esse exemplo antes. Muita gente acha, vai na casa daquela pessoa, e se você tem isso na sua casa, eu não estou sabendo. Tá? Então finge que não é com você, se é o caso. Tá? Mas você vai lá e está assim, tem uma Bíblia, geralmente uma Bíblia tamanho família, e ela está lá. E pelo fato dela estar lá e aberta, de alguma forma você acredita que poder emana. Está dizendo que a letra mata. Essas letras aqui, elas são vivas, porque o Espírito Santo as vivifica quando nós a lemos. Tanto que uma pessoa perdida, que não tem o Espírito de Deus, lê esse livro e não é nada. Paulo fala isso para os Coríntios. O homem natural, ou seja, não crente, não nascido de novo, o homem natural não aprecia, não entende as coisas do Espírito. Ele fala por quê? Porque elas são espirituais e são discernidas espiritualmente. E o homem natural, sem o Espírito, está aqui, são letras mortas. O homem perdido lê isso, lê, quer dizer nada, não tem efeito nenhum. Por quê? Porque a letra é morta, é o Espírito que vivifica. E quando nós saímos para evangelizar, por exemplo, ontem, Jesus promete ir conosco, o Espírito Santo está presente, e quando nós falamos estas palavras e levamos o Evangelho, o Espírito Santo vivifica aquelas palavras, mas a letra, a palavra em si, ela é morta. Eu entendo, isso aqui é a palavra viva de Deus, mas ela é viva quando o Espírito Santo vivifica. Está aqui, a letra é morta. São palavras, são letras. E só são vivas quando o Espírito Santo de Deus, que as preservou e guiou homens a colocá-las no papel, o mesmo Espírito vivifica na hora, quando elas são pregadas, proferidas, faladas, compartilhadas. Nossa, pastor, tudo isso acontece? Pois é. Existe toda uma dimensão espiritual que nós não enxergamos, mas ela é tão real quanto eu e você aqui. E nós lemos aqui, o Espírito é que vivifica. Nós lemos aqui em 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Deus pode fazer você e eu capaz, Ele pode nos capacitar de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Na religião muçulmana, existe um certo grau que você confere ao você decorar o Alcorão todinho, do começo ao fim. Quando você consegue recitar o Alcorão todinho, do começo ao fim, você ganha lá um título, um prêmio, uma medalha, não sei se é um chapéu especial que eles dão, mas você é conferido um título. Você é o cara. Não adianta você decorar de Gênesis a Apocalipse, decorar cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Se você não é salvo, aquilo não quer dizer nada. Porque nós somos ministros, não da letra, mas do Espírito. Jesus falou, as palavras que eu vos falo são o quê? Espírito.
Nós somos ministros do Espírito, não da letra. Você não pode ter o Espírito sem a letra, mas a letra sem o Espírito é morta. E quando nós não temos esse Espírito, nós temos ossos secos. E nós não somos capacitados para sermos ministros, servos de Deus. Submeter a palavra de Deus traz avivamento. E avivamento primeiro começa com o indivíduo. Pode então alcançar o seu lar, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado, o seu país, mas começa com um. Começa com o indivíduo. E esse avivamento começa através do Espírito Santo de Deus, quando nós nos submetemos a Ele. Olha o que fala o texto lá que nós lemos. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Esse exército, lá em Ezequiel 37, ele retornaria e tomaria a terra prometida. Olha o versículo 14 de Ezequiel 37. Deus fala assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, e o fiz, diz o Senhor. Deus ia pegar aquele monte de ossos secos, em que ele juntou, colocou nervo, colocou carne, colocou pele, colocou o seu espírito, e formou um grande, enorme exército, e falou: agora nós vamos voltar à terra prometida, e vocês vão saber que eu disse e eu fiz. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, e nós não temos ossos secos, o resultado é um grande exército, que vai fazer a vontade de Deus, que vai cumprir os desígnios de Deus. E se isso não está acontecendo, é porque existe um vale de ossos secos. E nós temos que sair deste vale. Nós temos que nos levantarmos com um grande exército. Mas existem muitos crentes vivendo no vale dos ossos secos. Deus quer usar esses ossos secos. Ossos secos, sem carne, sem nervo, sem pele, sem espírito. Ele quer usar, ele pode usar, ele deseja usar esses ossos secos para levantar um grande, em extremo, a Bíblia fala, um grande exército para fazer a sua vontade. Só resta o seu povo ouvir e obedecer. E o resto, ele fará. Versículo 14 termina: e sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz. Se nós recebermos a palavra de Deus, Deus fala: faça isso, e eu vou fazer o que eu prometi. Levantar um grande exército, porque o resto, ele fará.